oradores, Flávia Maria Reis, secretária municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Daniel Queiroz, procurador-geral do município, Daniela Pedrosa, diretora do Meio Ambiente, e Ivan Máximo, superintendente do Conselho, usarão a tribuna para explanar sobre o projeto de lei número 026/2021, referente à adesão do consórcio de saneamento público. Fique à vontade. Excelentíssimo senhor presidente, Antônio Ananias, mesa diretora, ilustres vereadores e a todos os presentes. Obrigada, boa noite, obrigada pela oportunidade, de vir aqui esclarecer sobre o nosso pedido de aprovação em caráter de urgência do projeto de lei número 26 de 2021. Bom, esse pedido em caráter de urgência, ele se deve principalmente, quer dizer, na verdade, é para que o município faça adesão ao CONSANE, que é o Consórcio Regional de Saneamento Básico. Esse pedido em caráter de urgência se deve principalmente em função da abertura de um edital de chamada pública, número 1 de 2021, do Ministério do Meio Ambiente. O Ivan depois vai explicar melhor sobre a questão técnica desse edital e o que a gente precisa seguir. Bom, o edital tem como objeto a seleção de projetos de implantação de usinas de triagem mecanizadas de resíduos sólidos urbanos, a serem executados por consórcios públicos situados no estado de Minas Gerais, e se insere no âmbito do programa Lixão Zero. Esse edital foi publicado no Diário Oficial da União em 18 de maio de 2021, com prazo inicial de 30 dias, depois foi prorrogado, passou a ter 75 dias, para envio de propostas. Ou seja, então nós temos até o dia, o consórcio tem, até o dia 2 de agosto, esse edital ele é exclusivamente para consórcios públicos, então somente os consórcios podem enviar as propostas, para a construção de usinas de triagem para tratamento de resíduos sólidos urbanos. A Lei Federal, a 14.026 de 2020, que é o novo marco de saneamento básico, ele determina que os estados e os municípios adotem a prestação regionalizada dos serviços de saneamento básico. E, segundo a própria lei, o que seria essa prestação regionalizada? Modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em determinada região, cujo território abranja mais de um município, podendo ser estruturado em unidade regional de saneamento básico, unidade instituída pelos estados, mediante lei ordinária, constituída pelo agrupamento de municípios não necessariamente limítrofes, para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, ou para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Então, como a própria lei federal determina, o governo de Minas enviou na última sexta-feira, dia 25, um projeto de lei para apreciação da Assembleia Legislativa, que prevê a criação dessas unidades regionais de saneamento básico em Minas Gerais. O documento, claro, vai ser analisado e depois votado pelos deputados. A proposta busca promover a universalização do saneamento básico em Minas Gerais, conforme determina a legislação federal. O projeto de lei traz a criação de unidades regionais de saneamento sob os eixos água, esgoto e resíduos sólidos urbanos. O objetivo é organizar os municípios que não precisam ser limítrofes e promover a sustentabilidade técnica e financeira
no oferecimento de serviços de esgoto, água e gestão de resíduos sólidos. Por isso, né, no meu entendimento e da Prefeitura de Oliveira, a importância de nós aderirmos ao Consane, visto que estamos escolhendo um consórcio público de saneamento básico que atende a vários municípios da nossa região. Cana Verde, Ijaci, Ingaí, Itapecerica, Lavras, Luminárias, Nepomuceno, Ribeirão Vermelho, Itutinga, Campo Belo, Camacho, Itumirim, Eloy Mendes, Perdões. Isso totalizando uma população atendida de 295 mil habitantes. E com a entrada, né, de Oliveira nesse consórcio, o consórcio passará a atender 337 mil habitantes, podendo assim pleitear o nível 4 do edital do Ministério do Meio Ambiente, que é o maior, com recursos na ordem de 16.980.000. Além do know-how, né, que o Consane tem para prestar esses serviços diferenciados para o município, com profissionais ligados à UFLA. Eu acho que isso é melhor do que o município ser obrigado, porque a lei determina isso, né, ser obrigado a entrar numa unidade regional definida pelo Estado, que pode estar assim mais distante, né, do nosso território e não atender às necessidades do município, de acordo com as nossas realidades. Então, por isso, o pedido de urgência, e eu solicito ao senhor presidente e aos demais vereadores a colaboração na aprovação desse projeto, para que nós possamos, né, atender o prazo estipulado pelo Ministério do Meio Ambiente, em busca desses recursos que poderão nos ajudar, né, a resolver a questão da destinação correta dos resíduos sólidos, que é um problema da maioria dos municípios, não só de Minas, como do Brasil todo. Então, o que eu teria mais ou menos a explicar seria isso, fico à disposição. O Ivan do Consane está aqui, o doutor Daniel também, que podem esclarecer algumas outras dúvidas. Obrigada. A palavra é a Dulcilei. Senhor presidente, demais colegas vereadores, Flávia, doutor Daniel, outro rapaz do consórcio, nossa boa noite. Flávia, com relação, o projeto ainda não foi distribuído para nós, o que cria o consórcio, então, mas por isso, sem o projeto em mãos, eu vou fazer algumas perguntas para a gente começar a esclarecer alguns pontos. Quanto tempo existe esse consórcio, como é que chama? Consane, né? Ele foi criado quando e engloba quais os municípios? Boa noite a todos, boa noite, presidente, demais vereadores. Meu nome é Ivan Máximo, eu sou superintendente do Consórcio Regional de Saneamento Básico, um consórcio que tem sede em Lavras, e o consórcio foi constituído em agosto de 2016, contando com 5 municípios, e hoje nós temos 14 municípios, que são eles, são o município de Camacho, município de Campo Belo, município de Cana Verde, Ingaí, Ijaci, Itumirim, Itutinga, Itapecerica, sim, que fica quase 150 quilômetros de distância do Consane, Eloy Mendes, Lavras, Campo Belo, Luminárias, Ribeirão Vermelho e Nepomuceno, no qual hoje a prefeita Isa Menezes é a presidente. Então, como a secretária Flávia já colocou, hoje nós dispomos de uma população de 295 mil habitantes, onde o Consane atua. E atua de qual forma? Com toda a prestação de assessoramento técnico a todas as prefeituras, independente do tamanho, independente da sua atividade proposta. O que nós já entregamos nesses 5 anos, vereadores? Nós já entregamos todas as questões que a legislação obriga, como foi colocado também pela secretária. Hoje, todos os municípios, independente da federação, têm que se deparar com a Política Nacional de Saneamento Básico e também a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que não é mais facultado a nenhum município, independente do seu tamanho, a possibilidade de não tratar o seu resíduo sólido de forma correta, de não ter plano municipal de saneamento básico, de não ter plano municipal de resíduos, gestão integrada de resíduos sólidos. É aonde que nós entramos. O Consane atua realmente fazendo todos esses instrumentos, fazendo planos de recuperação de áreas degradadas, que também é um item obrigatório no encerramento do lixão, fazendo a gestão de qual que é a melhor forma mais barata de resolver a questão do lixo,
em locais ambientalmente corretos e tudo mais. Nós não somos uma empresa, nós não somos o poder público-privado. O consórcio é uma associação de municípios, uma união de municípios numa autarquia interfederativa pública, que não visa lucro, e sim a gestão compartilhada para melhoria e universalização do saneamento em todo o seu território. E hoje o consórcio não é só saneamento básico, nós também somos multifinalitários perante a última mudança que nós tivemos em nosso contrato de consórcio. Atuamos em todas as atividades desde que tenha demanda, menos a questão de saúde, pois a saúde é uma questão vinculada já, pacificada no consórcio estruturados. Continuando aqui, presidente. O consórcio trabalha com abastecimento de água e esgotamento sanitário e também com a gestão de resíduos sólidos? Sim, como todos sabem, o saneamento basicamente são 4 pilares, que são abastecimento e tratamento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos urbanos e drenagem pluvial, que todo mundo também esquece, mas está dentro da seara do saneamento. Nós trabalhamos em qual possibilidade? Planejamento e execução dos serviços de saneamento. Então é isso que nós fazemos, sempre de qual forma? Através de demandas específicas que os municípios proporcionam ou através de algum planejamento que o governo federal nos impute, como bem colocado, o chamamento público número 1, destinado exclusivamente a consórcios públicos de Minas Gerais. Por quê? O Estado de Minas Gerais é referência em consórcios públicos. Qual o custo para o município, ou não tem custo, dos municípios filiados? Sim, como que é feito esse trabalho em termos financeiros, de despesa e também de receita, né? O que o município tem a ganhar estando no consórcio e qual a despesa que ele tem mensalmente fazendo parte do consórcio? Sim. O custo ele é de forma per capita, ou seja, nós pegamos um indicador econômico dividindo o gasto que tem por mês no consórcio pela população total do consórcio, não apenas do município. O nível de investimento, não é despesa, que o município coloca ao consórcio é de 0,15 centavos cidadão, que daria mais ou menos a questão de R$ 6.232 por mês. E esse é um valor até menor do que outros municípios hoje pagam dentro de estar no Consane. Por quê? Porque Oliveira é um ponto estratégico quase divisório de 3 mesorregiões específicas, que é o Centro-Oeste, o Campo das Vertentes e a ligação direta para a região metropolitana, se você for pensar assim, e também para o sul de Minas. Então, o município ter a abordagem de tratamento correto das suas questões de saneamento demonstra um marco importante a todos os demais municípios que circundam. Eu posso só completar? Uma das coisas que nós fizemos para o Poder Executivo foi passar para eles, vereador, um plano de ação pormenorizado de toda a potencialidade hoje que o consórcio pode fazer para o município de Oliveira, que entra exatamente na seguinte questão. Eu vou ler rapidinho, eu não vou aprofundar muito, porque a gente está aqui mais para vocês perguntarem. Auxílio técnico ambiental nas estações de tratamento de água e esgoto, quando necessário. Acompanhamento técnico no CODEMA, que é uma questão complexa do Conselho de Defesa do Meio Ambiente, onde o consórcio pode entrar como membro ou como simplesmente um balizador técnico das questões que envolvam loteamentos, poda de árvore, entre outras coisas. Como a gente já falou, Plano Municipal de Saneamento Básico, a elaboração ou fazer a nova revisão, conforme manda a Fundação Nacional de Saúde. Por quê? Se o município hoje tem um Plano Municipal de Saneamento Básico, apresenta na Funasa, se não tiver nos padrões dele, eles nem recebem para estar passando nenhum recurso. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, elaboração de plano de gestão de resíduos da construção civil, o entulho, que é um dos maiores problemas também dos municípios enfrentam hoje. Você tem várias questões de construção civil e não tem lugar para estar destinando de forma correta esse material. Programas de educação ambiental, que não adianta você falar simplesmente de coleta seletiva se você não tiver a população fazendo essa questão junto à associação, os catadores e tudo mais. Unidade de triagem, compostagem e transbordo, é esse que a gente está colocando aqui. É interessante estar categorizando
a usina de triagem que está sendo proposta pelo governo federal, porque ela é diferente das demais. Ela tem um subproduto final chamado um combustível para cimenteiros, ou seja, você pega o resíduo na sua totalidade, depois de coletado coleta seletiva, ele entra literalmente numa indústria e sai o que é chamado CDRU, que é um componente calorífico que você envia para fábricas de cimento que pagam por isso, ou seja, você agrega valor no produto final. É isso que o governo federal está propondo. E é um marco interessante porque em Minas Gerais não existe nenhuma planta nesse sentido. E nós não estamos falando de, isso aí vai trazer problema? Não, vai trazer emprego, renda, porque é uma indústria. Não é algo fictício, é algo concreto. E também para colocar, que a gente colocou no plano, igual a gente colocou, que fica basicamente, né, o preço de R$ 6.276, porém, com tudo proposto já para o primeiro semestre, primeiro ano de adesão do Consani, se nós conseguirmos trabalhar as coisas mínimas, o retorno dá R$ 640 mil de economia. Por quê? Consultorias no seu preço médio cobram basicamente por um plano municipal de saneamento básico quase R$ 500 mil. Nós cobramos quanto? R$ 6.276. Por quê? Nós temos hoje 2 engenheiras ambientais sanitaristas, 3 técnicos ambientais concursados, e nós temos a Universidade Federal de Lavras, que permite o quê? A entrada de estagiários multidisciplinares da engenharia. Ali está, por exemplo, um engenheiro agrícola, João, que veio comigo, para vocês verem a gama de possibilidades que nós conseguimos trabalhar. E se quiserem referência, é muito simples. Só ligar para o prefeito Teco de Itapecerica, que entrou no Consani em 2020, em abril. Em novembro de 2020, o Plano Municipal de Saneamento Básico estava na Câmara de Vereadores para apreciação e votação. Então, assim, referência a gente tem. A gente pode demonstrar todas as questões. Continuando as perguntas aqui, o governo do Estado mandou o projeto de lei 2.884, criando, no mesmo sentido, a composição das unidades regionais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e também a composição das unidades regionais de gestão de resíduos. Oliveira ficou incluída está incluído lá dentro do projeto, com municípios mais lá da região do Campo das Vertentes, da região de Barbacena, região de São João del Rei. Com a criação do consórcio aqui, Oliveira, se for aprovado por esta casa, como que isso aí impacta nesse projeto de lei do governo do Estado? Nós ficaríamos por o governo do Estado num e com o consórcio outro. Como que seria essa transição? Não há conflito nessa questão de regionalização, uma vez que isso é uma diretriz do governo federal e uma execução do governo estadual. Da mesma forma, vereador, que você tem que o IBGE, você tem as micro-regiões de planejamento de um jeito e o governo do Estado tem outra. Algumas vezes você tem que Lavras, vou pegar o exemplo de Lavras. Lavras, por exemplo, para o IBGE é considerado Campo das Vertentes. Para o governo do Estado, é considerado sul de Minas. Então, o que eu vejo como um ponto negativo do Estado não foi ter feito, de fato, a consulta, né, aos consórcios, não, aos municípios, para fazer essa questão de produzir uma questão teórica e mandar para a Assembleia Geral, Assembleia Legislativa. Só que o que, de fato, vai atrapalhar, em nenhum aspecto. Por quê? A questão constitucional de execução do saneamento é poder do município. É ele que tem a obrigação de atentar às questões locais. O governo do Estado está praticamente fazendo esse tipo de blocos para depois vender para possíveis privatizações ou não. Mas só consegue fazer isso da mesma forma que eu estou aqui conversando com os senhores, se depois tiver uma adesão dos senhores a possíveis blocos de execução. O que está sendo proposto aqui é o inverso, é o caminho ao contrário, é de baixo para cima. É os municípios unindo para trabalhar de forma regionalizada. O que o Estado está fazendo? De cima
para baixo. Pergunta a vocês, houve alguma consulta ao município de Oliveira sobre a regionalização? Porque dos 14 municípios do Consane, nenhum foi consultado. Nenhum. O que eles colocaram foi, está aberto a possibilidade de consulta pública que você entre no site e faça. Mas esclarecimentos sobre essa questão, nenhuma teve. Então, existe diferença em marco legal teórico e abordagem prática regional, que é isso que está sendo proposto aqui. E o consórcio já comunicou isso também com os deputados da região, com essa preocupação, porque cada querendo mesmo gera um certo conflito. Não estou dizendo que isso é empecilho para a gente entrar, não, de forma nenhuma, mas eu acompanhei alguns debates da Secretaria de Meio Ambiente e vários municípios fez esse mesmo questionamento, que não foram ouvidos. O consórcio tem pressionado os nossos deputados aqui da região, os deputados estaduais, para um posicionamento. A gente tanto tem essa preocupação, vereador, que hoje nós somos um dos 10 consórcios, um dos 10, são vários em Minas Gerais, a ter o quê? Um termo de cooperação técnico assinado com o governo estadual pela Secretaria do Meio Ambiente para desenvolvimento do quê? De projetos em resíduos sólidos urbanos. Então, assim, novamente, se tivesse algum tipo de oposição, o Estado, no seu poder executivo, não iria chamar um consórcio, um dos 10 consórcios, que eu me atrevo a colocar um dos 10 melhores consórcios, que senão também não iriam, para estar participando disso. Exemplo que está sendo colocado agora, que é um tema complexo, é a questão de você estar colocando a sustentabilidade econômica de saneamento que os municípios têm que ter. Nós estamos hoje recebi um e-mail da Luísa Ferola, que é diretora de resíduos sólidos, perguntando se nós já tínhamos entregado as minutas aos municípios. Resposta, sim. É fácil, vocês foram um único, assim, mas está na lei, a gente não tem escolha, a gente tem que fazer o que está na lei. Então, colocando isso, sim. Só que o Estado ouvir peixe pequeno, aí eu não me atrevo a dizer. A última pergunta da minha parte, nós temos o sistema nosso municipal, o sistema de água e esgoto, através do SAI, e lá nós temos uma agência reguladora. Tem alguma influência a questão do relacionamento do consórcio com essa agência reguladora? Pode auxiliar a própria gestão do SAI e melhorar a sua eficiência? Tem alguma coisa específica com relação à questão do SAI? A questão do SAI, eu vou pegar o exemplo do município de Nepomuceno, que tem também SAI. Todas as questões hoje que envolvem ampliação, ou melhoria, ou renovação de licenças ambientais, todas são feitas pelo Consane, todas. A questão, por exemplo, de regulação, se precisa de algum dado técnico apresentar na agência reguladora que o município escolhe, o que o SAI pede? Que a gente faça. E o melhor dos mundos. Quando foi fazer o Plano Municipal de Saneamento, a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Nepomuceno, nós entramos em conjunto com o SAI e desenhou, de fato, toda a questão para que fosse retabelado ou não a tarifa que o município hoje paga, os municípios pagam para o SAI de lá. Então, sim, todo o trabalho que nós fazemos é em cooperação, seja com a Secretaria do Meio Ambiente, de Agricultura e Meio Ambiente, ou com o próprio Sistema Autônomo de Água e Esgoto do município. Eles se complementam. E, de novo, tudo isso dentro do valor mensal. Não existe nenhum tipo de aporte para venda de projetos. Está tudo dentro do rateio. Da minha parte, fiquei satisfeito com as respostas. Obrigado, presidente. Obrigado aos demais. Com a palavra, vereador Ederson. Solivan Martins, boa noite. É bom o senhor ter vindo a essa casa para a gente tomar conhecimento melhor desse projeto. Eu sou um vereador da base, mas esse projeto, como a Flávia sabe, a gente não aprofundou ele profundamente na discussão. Agora, dentro dessa casa, a gente vai ter essa oportunidade de estar aprofundando mais, e é importante. Eu notei algumas perguntas aqui, não sei se cabe ao senhor, ou até mesmo à Flávia. Questão da destinação, vai ser para qual cidade do lixo? O que a gente está tentando colocar, por isso o caráter de urgência, é a adesão a esse edital e a construção de uma tecnologia inovadora aqui. Aqui, uma usina aqui. Sim. Perfeitamente. Sobre a coleta, Flávia, ou até mesmo Ivan, vai ter alguma alteração, se está previsto novos investimentos? Porque hoje nós temos uma coleta de lixo aqui em Oliveira que não está atendendo.
É lógico que a gente não vai culpar o funcionário, mas a gente tem um caminhão, a gente tem um horário aí que eu acho que não é um horário adequado, a gente vê muito lixo na rua, a gente vê como que vai ser essa questão aí desse consórcio, se até o senhor pode me dizer nas cidades que vocês estão, se teve uma melhora. Eu também vou fazer algumas viagens, vou participar, vou pesquisar dessas cidades que o senhor citou aí, pode ter certeza disso, pra gente só para esclarecer o povo, como é que vai ser feito, se vai ter investimentos, como que vai ser. Então, eu acho que um dos primeiros pontos que nos dão assim, a condição de pleitear recursos até para melhorar a questão da nossa coleta, e principalmente da nossa destinação, né, adequada, é realmente a adesão ao consórcio, para que isso permita que a gente faça, assim, de imediato, a atualização do nosso plano de gerenciamento de resíduo sólido, para que a gente faça o nosso plano de gerenciamento do resíduo da construção civil, que a gente não tem agora no município um local adequado para esse fim, né, para essa destinação. E assim que a gente já tiver consorciado e com todos os planos devidamente atualizados, que nós temos todos os planos, a gente pode buscar recursos, né? Mas ainda não tem nada assim em vista, não. Da nossa parte seria o seguinte, a primeira coisa que nós vamos estar fazendo quando o município entrar no Consane é analisar o que acontece hoje no município, qual que é a rota de coleta, qual que é o número de caminhões coletores, qual que é o número de gari, se está tendo uma efetividade de fato na questão diurna, noturna e entre outras coisas. O que hoje deve ser baseado seria o seguinte, que tem em outros municípios. Isso é uma consultoria que o consórcio vai prestar, ou é uma responsabilidade do consórcio? Não é uma consultoria, é uma autarquia, por exemplo. Nós estaremos ligados na na administração indireta do município de Oliveira. Nós não somos uma consultoria, como foi citado pelo vereador. O sistema de água e esgoto é uma autarquia do município de Oliveira. O Consane, se tiver adesão, será a mesma questão. Então, será uma responsabilidade solidária entre a secretaria e o consórcio. Nós não somos empresa, nós não somos consultoria. Só para a Flávia, hoje, Flávia, aqui na Câmara nós vamos ter em única discussão e votação o projeto de lei 08, que é lá do Morro Vermelho, a destinação de um local para descartagem dos materiais de construção. Isso vai ter um envolvimento? Como que vai ser? Não, eu acho que é urgente essa questão do resíduo de construção civil. A gente Beleza, que o projeto também não foi votado, né? A gente precisa encontrar uma solução para isso, porque não temos ainda no município um local licenciado, né? A empresa que hoje recolhe o resíduo de construção em Oliveira tentou o licenciamento, mas não saiu ainda. Então, assim, eu acho que até isso o Consane vai poder ajudar. A gente encontrar uma solução. Por exemplo, eu vou dar mais, se quiser pode entrar. O município de Lavras tinha um antigo lixão de 22 hectares. A gente conseguiu fazer o plano de recuperação de área degradada para promover o seu encerramento. Depois, qual que seria a utilização, que é item obrigatório para você informar a sua imagem? A gente colocou ali o local para o aterro de construção civil. Então, a gente pegou uma área que, teoricamente, já estaria degradada, fizemos a comprovação e conseguimos a licença ambiental ali. Entendeu? Aí não é só uma licença para aterro, é também para beneficiamento. Por quê? Se você consegue, uma empresa interessada em pegar o material e beneficiar, você consegue cascalho ecológico. O que significa isso? Resíduo da construção civil, você tem o vermelho e o cinza. Se você consegue beneficiar o cinza, você consegue cascalho para quê? Repavimentar a estrada vicinal. Em vez de você degradar uma cascalheira, você já pega aquilo dali e utiliza. Perfeitamente. Eu queria acrescentar só o que ele falou agora das empresas. Eu acho que isso é uma tendência. Os municípios fazerem esse tipo de acordo com as empresas para gerenciar essa parte do lixo, porque é muito complicado no município gerenciar a operação de um aterro sanitário, gerenciar a questão do resíduo da construção civil. Então, o ideal é que a gente tenha, né, no futuro, até com a participação do Consane, a possibilidade de fazer as parcerias público-privadas que ajudam muito na solução desses problemas. Aí você desenha de três, só adiantando também, 3 possibilidades. Se você já tem a área municipal licenciada,
Você pode fazer primeiro a administração direta, que é o próprio município, a gente já tem todo o perfil para isso acontecer, ou fazer a possibilidade de uma concessão do seguinte sentido: quem paga mais o aluguel da área para explorar economicamente? Você pega, coloca mais ou menos assim, ó, o lance inicial seria o quê? 15 mil reais. Aí chega a empresa, não, eu pago 16, eu pago... Ou então você simplesmente pega, cede essa área para a empresa explorar economicamente e mais tudo aquilo que for de caráter público, você não paga e a empresa tem que adequar. Por quê? Porque você tem construções públicas também. E resíduo da construção civil deve ser observado o seguinte: não é responsabilidade da prefeitura, é responsabilidade dos geradores. Entendeu? Então isso é importantíssimo ser colocado. Resíduo que é de responsabilidade do poder público, apenas resíduos sólidos urbanos e comerciais. Industriais, volumosos, pó de capina, construção civil, segundo a lei federal, não são de responsabilidade. É responsabilidade de quem produz. Então, é só para esclarecer isso também. É até bom ter essa colocação, porque a gente aqui, a gente tem que ajudar, porque essa Oliveira é uma cidade pequena, de pessoas assim, então a gente tem que ver até essa questão. Mas a segunda pergunta, a próxima pergunta, é sobre as associações de reciclagem. Vai ter alguma interferência? Porque hoje nós temos 2 associações aqui que geram emprego, são pessoas assim, necessitadas, que precisam daquele local. Tem alguma interferência na coleta deles? Como que vai ser essa questão das reciclagens aqui de Oliveira? Ao contrário, o que vai ser colocado é agregar valor e mercado para que elas aumentem a produção. Entendeu? O que você faz? Se você consegue fazer a destinação final de forma correta, você, por consequência, tem que melhorar as condições dos catadores na coleta do resíduo e da população para entregar o resíduo já pré-selecionado. Por isso que eu falei mais cedo. A questão da educação ambiental tem que ser de porta a porta e convencimento de todos os cidadãos. Olha, vou separar meu plástico, meu metal e não vou colocar para ali na reciclagem material orgânico. Só isso você conseguir convencer as pessoas e as associações fizerem, de novo, um plano de coleta correto, que não entrem em competição uma com a outra, mas em cooperação uma com a outra, você consegue aumentar de 10% a 15% já esse material para ela. O que o Consan depois faz? Para quem que você vende? Você vende já direto para uma empresa ou você está vendendo para intermediário? Olha, intermediário você está perdendo valor agregado final de tanto. Se você fizer desse jeito, melhor aqui. E se o município quiser fazer instrumentos específicos, colocar indicadores para que eles cresçam. Quer um outro exemplo? Liga para a Ijaci na associação Camari. A associação Camari, antes do Consan ajudar, eles ganharam muitas questões, porque lá em Ijaci tem a Intercímio, que é a fábrica de cimento. Então, eles construíram um galpão com material, com tudo. Entraram lá, eles coletavam 500 quilogramas mês. Depois que a gente entrou, dando a capacitação e como fazer, como vender, e apertando também, falou, ó, você tem que cumprir o indicador. Hoje, eles conseguem, depois de 1 ano e meio, 10 toneladas mês. A meta deles agora é chegar em 15 toneladas de material reciclável para serem o quê? Autossustentáveis. Então, é isso também que a gente já tem expertise para estar promovendo aqui para o município. Só finalizando, presidente, que tem muito todos os vereadores, a última pergunta é que eu ainda não tive também e falo que a gente não discutiu bem o projeto. O tempo do consórcio é quanto? É quantos anos mesmo? 25 anos? 5 anos. 5 anos. Desde 2016. Não. Se caso a Oliveira entrar, a adesão é de quantos anos? Prazo indeterminado. Do mesmo jeito que o município entra, a qualquer momento, ele pode se retirar. Perfeitamente. Eu fico satisfeito, a gente vai aguardar os vereadores. Ela hoje, presidente. Com a palavra, vereador Gilmar Sebastião. Senhor presidente, apesar que a gente não tem a cópia do projeto aqui na mesa, mas vamos lá. Só falar, vereador, que o projeto não está em pauta. Não está em pauta. Não está em pauta. É porque não tem... Eles vieram para explicar, o projeto é muito complexo, o jurídico ainda está olhando, ele não está em pauta, viu? Eu só gostaria de perguntar à secretária, o projeto ele é muito complexo. E por que esse projeto não veio para essa casa há mais tempo?
Bom, eu posso responder pelo prazo que eu estou como secretária, Tá, só isso. né, que vai fazer 3 meses. Agora nós entramos com esse pedido, mais especificamente em caráter de urgência, por causa do edital do Ministério do Meio Ambiente, né, e por causa das determinações que, como o Ivan mesmo disse, está vindo de cima para baixo. Os municípios estão sendo obrigados a ou aderir a um consórcio que a gente escolha, que eu acho que, nesse caso, o Consânio é a melhor opção para a gente, ou o Estado vai definir e nós vamos ser colocados dentro de um bloco regional. Então, por isso que veio só agora. Eu não posso responder pelo que foi feito antes. E uma das minhas preocupações maiores, como secretária, que tem pouco tempo que eu estou como secretária, apesar de ser funcionária pública, né, há 9 anos dentro da Secretaria de Meio Ambiente, então a minha parte é mais técnica, não é política. Então, uma das minhas preocupações maiores é a questão do resíduo sólido urbano. É achar uma solução para tratar e destinar corretamente. Obrigado. E só para... Essa adesão é só para o resíduo sólido? A nossa preocupação maior é com o resíduo sólido. Então, por exemplo, se o projeto for aprovado, é só... Porque a gente não tem cópia, então é só o resíduo sólido. Não, eles podem auxiliar o SAAI também na questão de estudos. É porque eu estou falando que o SAAI já tem, né? Já O cuida SAAI da tem água e esgoto, né? Então, o SAAI tem uma agência reguladora, né, que é a Arisb. tem. Sim, só que é o seguinte, a agência reguladora, ela não faz o tipo de serviço que nós fazemos. A agência reguladora, ela literalmente faz o controle de readequação de precificação de serviço de água e esgoto. O que nós fazemos? Nós fazemos exatamente entrega de produtos. E só respondendo o senhor o seguinte, o objeto do Consani, se alguém que tiver alguma dúvida e quiser entrar no nosso site, estão todas as nossas informações lá, que é o www.consani.mg.gov.br. Tem tudo lá, tem os documentos, tudo lá, tá tintim por tintim. Então, assim, se o município depois quiser escolher, igual nós agora estamos trabalhando, sobre planos diretores, que é uma questão urbanística, vocês já estão lá dentro. O município escolhe aquilo que ele quer trabalhar. Agora está sendo resíduo sólido, nada impede que talvez em 3 meses ou mais, ou menos, escolham outro tipo de atividade. A única coisa que nós não atuamos é em saúde. O resto, a gente consegue atuar em tudo. Senhor presidente, todos nós sabendo que projeto, nós temos 30 dias, pela lei orgânica, 30 dias para apreciar, mesmo o prefeito solicitando urgência. Pela Constituição Federal é 45 dias, e pela nossa lei orgânica, 30 dias nós temos para discutir ou melhorar o projeto, que for. Não sei se tem jeito de melhorar um protocolo desse, de intenção, mas não deve ter, não. Mas nós temos 30 dias. Agora, com relação a esse valor mensal de 6.232, tem mais uma despesa nisso aí? Não, é apenas isso. Você falou que pode construir uma usina aqui, né? Mas isso é a longo prazo, a curto prazo ou a médio? O prazo determinado do edital seria 1 ano e meio. Por exemplo, dia 8 de agosto se encerra as propostas. Eles têm, se eu não me engano, 15 dias para analisar, solta o resultado, tem tempo de recurso, aí solta o resultado de novo, e depois que sair no final, os consórcios selecionados, você tem 1 ano e meio para começar ela a funcionar, licenciado. Então, assim, em serviço público, acho que todos aqui concordam, 1 ano e meio para um tamanho de projeto desse é a curto prazo. Mas nesse período, vocês vão vir cá e buscar para fazer um monte de outras coisas. Mas e o frete disso aí? Tem uma planilha para levar, para vir cá e buscar? Como é que vai funcionar isso? Se é o funcionário de Oliveira que vai fazer a coleta, ou se é a empresa que vai fazer, quem vai fazer? Você fala coleta do resíduo? Não, E a destinação final para levar ele? Para levar até lá no final. Vamos lá, a triagem é considerado como, isso que a gente está colocando no edital, é a destinação final, ponto. A coleta é o que vocês hoje já fazem. Já faz a coleta aqui. Aliás, coleta é o único serviço de tratamento de resíduo sólido que todos os municípios fazem, de uma forma ou de outra. Então, o que a gente vai estudar?
como que vai ser melhor essa logística da coleta até o dispositivo. Então, é justamente essa logística. Até você levar na destinação final dele, tem um trajeto aí. Aí tem que ter uma planilha de frete. Qual o trajeto, sendo que o empreendimento será em Oliveira? Destinação final. Mas até você construir, você vai levar para algum lugar. Ah, não, vai. aí é outra questão. Não, isso que eu quero saber. Aí é outra. Aí isso que eu quero saber nesse período até construir. Isso se eu não me engano, a Flávia está construindo. Tem que ter uma planilha para a gente saber. Não, né? eu acho assim, que até você está citando prazos de votação, eu não sei que prazos vocês têm. Tá. Mas o projeto que a gente está pedindo, eu não vejo que ele seja tão complexo assim, não. A gente está pedindo apenas para aderir ao Consane, que é um consórcio público que a gente precisa aderir para ajudar a gente a encontrar a solução para os problemas. Agora, o que nós vamos fazer com o lixo até que, vamos supor que Oliveira seja pleiteada através do Consane, né, com o recurso do Ministério do Meio Ambiente. Até que essa usina fique pronta, nós vamos procurar junto com eles uma solução. Mas aí eu acho que é um outro projeto que virá depois, né? A nossa ideia inicial, que nós já estamos estudando, já estamos levantando, já fizemos uma visita, seria mandar o nosso resíduo para Nepomuceno, que lá existe um centro de tratamento de resíduo, que é um aterro sanitário particular, né? Uma empresa particular que já recebe resíduos de vários outros municípios. Mas isso ainda é uma possibilidade, não tem nenhum estudo ainda. Esse estudo até será feito depois pelo Consane, que inclusive tem parceria com eles, no sentido de conseguir um preço melhor na tonelada do lixo. Eu já posso até afirmar para vocês o seguinte, que o Consane, o aterro sanitário de Nepomuceno, ele foi criado, né, tem 5 anos, em 2017 ele começou o funcionamento dele. Hoje, ele já atende 42 municípios. Nós fomos um dos primeiros clientes, nós fizemos um processo licitatório regional, colocamos 5 municípios lá dentro. E hoje, o preço da destinação final ofertado ao Consane é o mais baixo perante os municípios. Exemplo, o preço médio que eles colocam para novos municípios é de R$ 125,00 a tonelada. Isso é eles, não sou eu que dou o preço. Para o Consane, hoje, o preço fixo é R$ 93,00. O que nós conseguimos um acordo com a empresa é o seguinte, fizemos um termo de tipo, qualquer novo município que queira fazer adesão ao Consane terá esse preço junto à CTR. Por quê? Porque já entra na gestão associada, de hoje nós temos o quê? 2.200 toneladas tratadas junto à CTR. Então, isso seria de forma imediata, vereador. Mas aí é uma decisão para frente que tem que ser feita. O preço do frete tem que se fazer o seguinte, você tem que fazer um termo de referência, colocando as questões e o estudo de mercado. Isso, infelizmente, eu não posso trazer agora, primeiro que o Oliveira ainda nem faz parte do consórcio. A gente está aqui estudando exatamente a possibilidade da gente fazer exatamente isso. Eu gostaria de acrescentar que o aterro, né, que nós visitamos lá em Nepomuceno, na CTR, é assim, uma coisa... eu nunca tinha visto um aterro sanitário daquele, né? A gente não vê um urubu, você não vê nada, não tem cheiro. Então, é uma coisa assim, realmente de outro mundo. Eu acho até uma coisa muito difícil de um município conseguir ter isso, gerenciar e ter a qualidade que eles têm lá. A preocupação nossa em buscar esse recurso, junto ao Ministério do Meio Ambiente, através do Consane, é que ficaria muito mais barato a gente tratar esse resíduo aqui, com a usina implantada aqui, do que se nós não tivermos acesso a esse recurso, ter que mandar para Nepomuceno. Com certeza o preço será bem maior. Sem falar na questão aqui do poder de aumento de arrecadação, sendo que o ISS será cobrado e aumenta exatamente o poder de arrecadação. Já foi calculada a distância? Daqui até Nepomuceno são 102 quilômetros, mais ou menos. Tirando o lixo daqui e mandando para lá. E quantas vezes por dia vai fazer isso? Vai levar Uma vez por dia. Vai levar, vai vir? Todo dia, eles vão deixar aqui tipo container, né, Ivan? Sim, você tem que fazer uma espécie de estação de transbordo, onde você deixa um container mais ou menos de 28 toneladas, é um sistema de Romeu e Julieta, né, do que se chama de caminhão multi, que você pega, o caminhão, o coletor chega em cima, vira, vai para baixo, faz o resto do acerto, o caminhão pega e desloca. Isso aí é a única possibilidade hoje que vocês têm. Por quê? Não tem aterro sanitário licenciado mais perto. Então, isso é outro fator que é importante vocês terem conhecimento.
Não estamos aqui fazendo propaganda de uma empresa. Mas vamos lá, quais são os aterros hoje perto de Oliveira? CTR-MG, Nepomuceno é 1. 2, Alfenas, que é a Via Solo. 3, Pouso Alegre, que é a Lara. 4, Itajubá, que é o Cimazas. Vão para cima. Betim, você tem lá Essências. Só. Ah, tudo bem. Juiz de Fora, você tem a Vital Brasil lá. E complementando aqui, o Ivan pode até me ajudar a lembrar se tiver outros municípios, mas olha, que eu estou sabendo agora, São Francisco de Paula vai começar a mandar para lá, Bom Sucesso já manda para lá, né, Ivan? Sim. Acho que Passatempo vai começar a mandar. Então, assim, Oliveira está Carmópolis já atrasada na resolução desse problema, porque... Santana do Jacaré já manda, Campo Belo já manda, Cana Verde já manda, Candeias já manda, Aguanil já manda, Cristais já manda, Lavras, Tumirim, Itutinga, Três Pontas, sim, são 42 municípios. Lá faz um tratamento, gente, de 600 toneladas dia. E igual a Flávia colocou, são 600 toneladas dia que não existe presença de nenhum animal, nenhum urubu. Ou seja, por quê? Porque é uma engenharia cara. O problema, todo mundo acha que construir o aterro sanitário é o mais barato. Não é. É a manutenção dele, porque senão vira lixão de novo. Flávio, até essa adesão, nós temos que observar a lei complementar 244, porque antes, salvo o melhor juízo, antes era o SAAI, que era de responsabilidade do SAAI, mas tem um artigo que foi alterado, a responsabilidade é do município com relação ao lixo. Mas a preocupação minha é o desdobramento disso aí depois, que é a taxa que vai ser cobrada do povo. Eu não voto de espécie alguma, senhor presidente, para pôr taxa para o povo na altura desse campeonato. Porque eu nunca votei e nunca voto, ainda mais agora nesse tempo de pandemia. Provavelmente vai ter essa taxa posteriormente. Posteriormente vai. Tenho certeza absoluta. E eu não preciso contar comigo, que eu não voto para pôr taxa para o povo nesse momento. E nunca votei, em situação nenhuma, ainda mais agora com a pandemia. Então eu estou satisfeito até eu olhar o projeto, mas se for para taxa, senhor presidente, não conte com o meu voto na altura desse campeonato. Porque o povo não aguenta mais de tanta taxa que paga. A alimentação subiu, tudo subiu, e se pôr taxa para o povo pagar, eu sou o contrário. Posteriormente vai ter, eu tenho certeza absoluta. Com a palavra, vereador Robson. Senhor presidente, meus colegas, Lorena, crônica aqui presente, Flávia e demais assessores aqui, meu boa noite. Só uma pergunta, Flávia. Quanto que se paga de aluguel do terreno do lixão hoje? Hoje nós estamos pagando R$ 6.500, eu acho. Por mês? Sim. 6.500. Isso. E vai pagar quanto por mês para ir para Nepomuceno? Nepomuceno cobra por tonelada. Segundo o Ivan falou ali agora, eles cobram... 40 toneladas, Oliveira, o que vai dar? Eles têm uma estimativa que é menos. Na verdade, a gente não tem uma pesagem, né, Robson, aqui do nosso lixo. Então, a gente acha que é 40, mas eles falam que é menos, que chega na faixa de 0,6, 0,7 quilogramas, não é isso? 0,6 quilograma dia Por habitante. Então, aqui em Oliveira seria mais ou menos 30, 32. Mas a gente acha que até tem mais, né? E a gente aderindo ao Consane, eles têm um preço melhor, né, em relação a essa tonelada. E, sim, nós teríamos que pagar pela tonelada e mais o transporte. Pois é, mas o que daria isso? Como assim, o que dá? A tonelada, Não, dia. O município hoje tem 51 mil habitantes. Não, 42 mil. 42 mil. Então vamos lá, fazer uma conta rápida aqui. 42 mil vezes 0,6. Deve ser isso aí, dá 756 toneladas mês, mais ou menos. Que vocês colocam, seria a geração do resíduo de vocês hoje. Só a questão da destinação final que hoje é feita pelo Consane, que seria o que eu falei, R$ 93,37, daria R$ 70.587 por mês.
R$ 70.587,72. Pode ser para mais, pode ser para menos, porque o lixo, como vocês bem sabem, tem momentos que aumenta, tem momentos que não aumenta. Isso é só a questão da destinação final. Agora tem também a questão do transporte. O transporte vai ser um pouco complicado a gente falar, por quê? Porque a gente tem que gerar esse cenário fazendo precificação com empresas. Então eu não poderia falar. Eu só falo, gente, aquilo que eu posso ter certeza. E eu tenho certeza pelo contrato que hoje nós temos com a CTR. Só que é diferente. O senhor está comparando um empreendimento hoje que vocês pegam o lixo e tacam no lixão. O que a gente está falando aqui é destinação final adequada. Não. Sem multa. E outra, agregar valor para quê? Para o ICMS ecológico que hoje vocês não recebem. Não, tudo bem, eu não estou discutindo isso não, eu só estou fazendo um levantamento de valores a princípio, porque a gente chega, é X por tonelada, é isso, é aquilo, aquilo outro, e isso vai subindo. Não, o que eu posso já falar para o senhor, da destinação final, se o município fizer adesão do Consane, é esse o valor. Da destinação final, do transporte eu não posso. Pois é, esse valor aqui tem ainda mais transporte diário, que não vai ser barato. Nós sabemos que não vai ser barato, mas precisa criar alternativa para não onerar, de fato, a população. Eu vou falar mais... Só continuando aqui. Sim. Se a Oliveira entrar no Consane, ela vai receber, o Consane vai receber 16 milhões de reais, certo? 16 milhões? Foi o que ele disse. Sim, pode receber um projeto de 16 sim, do milhões. Ministério do Meio Ambiente. Não é o valor de 16 Esse milhões. dinheiro vai ser rateado com os municípios? Não, vai ser feita a construção de uma usina de triagem e beneficiamento do resíduo para a criação já do não CTRU. existe ela? Não, Não? não. Aterro sanitário não é isso. Está se propondo entrar no Consane para levar esse lixo, não é para uma reciclagem que já existe? Não, primeiro que não é reciclagem. O senhor tem que separar de fato o que é. Para onde está indo? Não. O que está sendo colocado aqui agora, por que foi colocado em caráter de urgência, o município de Oliveira só pode estar participando desse edital se estiver consorciado em algum consórcio público. Isso é a primeira questão que a gente tem que esclarecer aqui. Ponto 2. Dentro disso, a gente vai construir todo o projeto direcionado aqui para o município de Oliveira, que é a destinação final. Deixa eu só acabar. Aí essa construção vai ser feita em Nepomuceno? Não, vai ser feita em Oliveira. O projeto vai ser feito em Oliveira. Nepomuceno já tem um aterro sanitário. Oliveira tem terreno para isso? Tem, já passaram uma indicação para esse tipo de terreno. Um terreno de o 10. município vai ser de novo alugado um terreno, por exemplo? O terreno acho que tem que ter no mínimo 10 mil metros 10 quadrados. mil metros quadrados. 1 hectare. O É um município empreendimento tem, de 1 hectare. Um aterro sanitário, só para você ter uma comparação, vereador, um aterro sanitário, você tem que ter no mínimo 45 hectares. Infelizmente, isso eu conheço um pouco. Então. Principalmente do de Oliveira. Não, o de Oliveira não é um aterro sanitário. É isso que eu estou tentando colocar para o senhor. Não, o que está sendo colocado. Infelizmente, O que está sendo colocado aqui é a oportunidade de você pegar um terreno, agregar valor industrial de inovação. É isso que a gente está colocando aqui. Agora, o que vocês devem fazer nesse meio tempo? Vocês precisam de algum local com destinação final ambientalmente adequada. Não sou eu, Consane, que está falando isso. Não é a Flávia. É a lei, que, aliás, está aí desde 2010. São 11 anos. 11. Não é essa gestão, muito menos a passada. São várias. Então é isso que eu estou colocando aqui. É a oportunidade por números. Eu falo por números, eu não dou estimativa. É assim que o Consane trabalha. Todos esses 14 municípios que são filiados ao Consane estão levando os dejetos para Nepomuceno? Menos Itapecerica e Camacho, que estão a quase 200 quilômetros de Nepomuceno. Aí está sendo realizado lá, porque o Centro-Oeste, acho que o senhor sabe muito bem também, não tem um aterro sanitário.
Nenhum. Divinópolis, são 240 mil habitantes jogando o quê? Uma quantidade de quase 3 mil toneladas dia no lixão. Então, assim, agora eu pergunto ao senhor, esses dois municípios que estão do lado de uma grande metrópole igual Divinópolis, não tem nenhum aterro. Como é que eles vão... Aliás, eles não têm escolha, eles têm que fazer. Só que a gente está estudando o quê? Se, por exemplo, aqui tiver um empreendimento, qual que é mais perto? Nepomuceno ou Oliveira? A gente tem que jogar com as cartas que a gente tem. Não dá para ficar mais escondendo do problema. É isso que a gente está propondo aqui. E Oliveira está no Concluiu, limite. Breno? Rosa. Tá no limite. Infelizmente. Já? Vai para o vereador Ronaldo. Mesa diretora, meus novos pares presentes, vereadora Lorena, plenário, internauta, senhor Ivan, secretária Flávia, Daniel, funcionário da casa, boa noite. Eu gostaria aqui de explanar o seguinte, é uma preocupação desse vereador que já vem desde o mandato passado, sobre a destinação correta do resíduo sólido. Porque vem estreitando, como Vossa Excelência falou aí, já desde 2010. Então, Oliveira está muito atrasado. Não só Oliveira. Vários municípios. Quase todos. Quase Vamos falar nossos vizinhos aí. Então, eu gostaria, às vezes a Flávia ou Vossa Excelência pudesse explanar as penalidades que o município possa sofrer se não dar a destinação correta, no prazo correto, que já está no gargalo, já está terminando, que o município possa vir a sofrer. Qual a necessidade da votação desse projeto? Isso já foi falado, já foi perguntado para os demais vereadores, que a gente tem um prazo para a gente entrar no protocolo do Conselho. Então, isso aí já está explicado. É só as penalidades. E que Oliveira, quanto Oliveira vem perdendo, né? Com essa, sei lá, vamos pôr uma displicência dos gestores passados que não correram atrás para estar dentro da lei, dentro da legalidade, que hoje, um pouco atrasado, a gente está correndo contra o tempo e veio para essa casa esse projeto com essa necessidade dessa votação rápida para a gente estar adequando. Só para contribuir com o vereador, essa penalidade o município já está pagando. Todos os municípios já estão sendo multados devido ao incomodado, que incomodou e não está cumprindo a lei. Isso aí já está se pagando multa devido ao rejeito que não está sendo aplicado no lugar adequado. Já está havendo penalizado. Prefere pagar a multa do que já ter resolvido o problema. Agora, nós não podemos chegar aqui, pôr esse projeto complexo, não adianta falar que ele é complexo, e nós não podemos pôr o projeto complexo, só estou entrando para contribuir, porque nós já sabemos a situação. Senhor Nós presidente, já sabemos. eu não fiz essa pergunta, Vossa Excelência, eu fiz essa pergunta... Mas eu estou respondendo, Vossa Excelência, porque não adianta fazer pressão com projeto complexo, com votação, estou só contribuindo, porque todos já sabem. Questão de ordem, presidente, a pergunta não foi mas eu direcionada à Vossa estou só Excelência. contribuindo, porque senão nós vamos ficar Eu tô toda a fazendo vida aqui pergunta e nós a temos mais quem vereador veio para resolver. Para esclarecer, presidente. Eu gostaria que a nossa secretária, engenheira, pudesse falar sobre as penalidades. Bom, nós todos, como cidadãos, nós somos responsáveis pelo lixo que a gente gera, né? A lei determina, né, diz que nós somos responsáveis. A administração pública, ela tem a responsabilidade de fazer a coleta e a destinação correta, mas ela precisa buscar também o equilíbrio econômico e financeiro deste serviço que está sendo prestado à população. Isso é determinado pela Lei Federal do novo Marco de Saneamento. Nós já estamos assim numa situação tão difícil que qualquer fiscalização que venha a ocorrer, a gente vai estar, é uma lei, a gente vai ser penalizado de acordo com a lei de crime ambiental. Você tem duas penalidades. Só colocando o rol aqui que você tem. Você tem que separar aquilo que é penalidade administrativa, criminal e também o que impede oportunidade de captação de recursos. Criminal, todo mundo sabe, lei de meio ambiente, no artigo 30, se eu não me engano, vocês me perdoem, você tem lá, qualquer tipo de crime ambiental é considerado em flagrante, pode dar problema. Segundo,
você tem a questão de multas administrativas da Polícia Ambiental e também, por exemplo, da Supram, acho que de vocês aqui de Divinópolis, do Alto São Francisco. Então, isso aí, todo mundo já basicamente coloca. E você tem também a questão do Ministério Público, na possibilidade de você pegar e fazer a judicialização de alguns fatores através de ação civil pública. Então, essas são as possibilidades. A questão de você não ter a possibilidade de recurso seria o seguinte: se você vai tentar pegar um caminhão coletor no Fundação Nacional de Saúde, que é a FUNASA, se você não apresentar aquilo que é mínimo, que eles consideram como parâmetro deles, você nem entra. Você pode ter o melhor projeto do mundo, vereador, e você não entra. Convém não aceita. Entendeu? E apenas para colocar que qualquer questão de complexidade, o Consan está à disposição dessa casa a qualquer momento, seja através das comissões, ou seja também através da própria Procuradoria, submeta a gente tem o maior prazer em responder. A única coisa que a gente está colocando aqui, sobre a questão da questão de temporalidade, é só o seguinte: até dia 8 de agosto, caso o município não esteja dentro do Consan, nós não podemos fazer a questão do projeto para cá. Nós consultamos o Ministério do Meio Ambiente, colocando assim: olha, a possibilidade de entrar com um projeto dentro da Câmara de Vereadores pode ser compreendido como futura expectativa de entrada? O Ministério do Meio Ambiente falou assim: não. Apenas municípios que já estejam dentro do consórcio. Não sou eu que estou aqui, muito menos a Flávia, colocando que vocês corram na premissa constitucional que os senhores têm, as senhoras. A gente só está colocando aqui uma questão de oportunidade que pode ser gerada para o município. Senhor Ivan, agradeço pela resposta, agradeço, Flávio. Então, aqui na minha fala, eu deixo que cabe nós, vereadores, eu estou falando aqui a minha fala, a gente ter a consciência do que isso pode representar para o nosso município. O que vai vir vai trazer de benefício para a nossa população. Se a gente quer viver numa cidade totalmente avançada, é hora da gente se desdobrar, indiferente de vereador independente, oposição, situação, para que esse projeto seja no prazo correto, atendendo esse pedido. Essa é a vontade desse vereador. E eu passo esse meu questionamento aos demais colegas, para que possa também estar pensando dessa maneira ou não. Mas esse é o pensamento desse vereador. Muito obrigado pela presença, pelo esclarecimento. Flávia, doutor Daniel, muito obrigado. Boa noite. Com a palavra, vereador Reinaldo. Senhor presidente, meus nobres colegas, os nossos colaboradores da casa, os internautas que nos acompanham, os presentes, meu boa noite. É um prazer receber o senhor aqui nessa noite, como a Flávia, o Daniel. Prazer receber vocês aqui para estar esclarecendo algumas coisas em torno desse projeto. Já foi dito, o senhor disse que o município paga R$ 93,00 por tonelada tratada, né? Pela tonelada tratada. A coleta rua a rua, a empresa de vocês, o Consan, faz? Mais uma vez, nós não somos empresa. O que nós temos hoje... A autarquia faz? Faz. Tudo hoje bem. A gente tem uma ata de adesão, colocando exatamente a possibilidade de coleta, de aluguel de veículos de coleta, entre outras coisas. Dentro dessa adesão, nós temos a possibilidade de... um caminhão coletor de 12 toneladas, não 9, com motorista, 4 garis, seguro, diesel, tudo aquilo que é necessário, que coloca aqui e faz. O município que já faz isso para quem queira ligar, Campo Belo. O município de Campo Belo hoje já faz esse tipo de terceirização da coleta. Eu sempre utilizo outros municípios para vocês entrarem em contato. Entendeu? E isso não é uma ata do Consan, é de um consórcio chamado CODAP, que nós temos um termo de cooperação técnico com eles, já prevendo essa possibilidade para isso. Perfeito. Então, além dos 93 do tratamento do nosso lixo, né, nossos resíduos, o Consan aluga, se o município quiser, ele aluga, tem que fazer um aluguel dos caminhões. Perfeito. Outra coisa, porque a prefeitura deve gastar em torno com isso aí hoje, uns R$ 100 mil com essa coleta rua a rua.
Você teria uma estimativa de quanto que sairia o custo desse no consórcio? Sim, por cada caminhão, novamente, é igual eu coloquei, com tudo mesmo. Fica R$57 mil por caminhão mesmo. Sim, porque levando em consideração também que a prefeitura, na totalidade, não é universal, porque o lixo de alguns pontos da zona rural não são coletados. Então, pegando exatamente o que o senhor coloca, lá em Campo Belo, são 4 caminhões coletores completos, mais um caminhão para a área de difícil acesso, que se eu não me engano, em áreas rurais. Lá eles pagam R$210 mil. Com a empresa chamada Cooperativa Sudeste Sul. Isso é dado público, todos têm acesso. Lá eles funcionam dessa maneira. Óbvio que se você fizer o comparativo de administração direta por terceirização, vai dar talvez um pouco a mais. Só que a garantia de você de cobrança do serviço é infinitamente maior. Palavras do prefeito, antigamente, do Dr. Alisson, não sei se vocês conhecem. Lá, antes da empresa entrar, era um caos, hoje em dia está tudo tranquilo com acompanhamento em GPS, o que permite você pegar os dados primários e fazer o quê? Um mapeamento de coleta apurado. Você falou a respeito mais ou menos, fez uma média aí, da mesma forma que você fez uma média aí, eu fiz uma média aqui de, se a gente tiver 50 toneladas, vai dar um total de 139.500 por mês, se a gente tivesse aí dentro dessas 50 toneladas. E o que está acontecendo? Eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor já tem como fazer uma estimativa do custo que vai sair isso por a população nossa? Nossa, aí o senhor, como é que eu poderia dizer? Esse é o maior problema hoje, você pegar qual que seria a memória de cálculo para isso. Qual cálculo vocês usaram? Através do litro de água? Como vai ser? Hoje a gente tem, porque a gente é obrigado a proporcionar 2 tipos de minuta para isso. A primeira seria o seguinte, vereador, você pega tudo aquilo que é gasto em questão de manejo de resíduo sólido. Interessante colocar aqui que limpeza urbana não pode ser tratado. Limpeza urbana, existe uma súmula do Superior Tribunal que fala o seguinte, limpeza pública nunca pode ter nenhum tipo de tarifamento. É apenas manejo de resíduo sólido urbano. Manejo de resíduo sólido urbano, quais são as etapas que entram segundo a lei? Coleta convencional e reciclável, transporte, transbordo, destinação final. Então, essas são as etapas do manejo de resíduo sólido. A gente tem a primeira opção, que foi feita em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Regional e a ANA, que é, você pega tudo, faz primeira categorização do uso, que é residencial, comercial, filantrópico, social, industrial, com as suas categorias. Segundo fator, quantas vezes passa a coleta na residência? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A gente colocou 7 dias porque alguns municípios todos os dias passam. E o terceiro que seria para você, qual que é o gasto médio de água. Por que foi feito desse jeito? Primeiro, para você categorizar e separar quais são as classes que utilizam a residência, o espaço da unidade operacional. 2, coleta, traduz exatamente que o serviço é proposto ali, você tem a tangibilidade de quantas vezes passa. E 3, porque água, para definir mais ou menos quantas pessoas estão naquela residência, ou naquela indústria, naquele comércio. Isso é uma possibilidade. A segunda possibilidade é você estar fazendo igual a questão do IPTU, que é a área construída, e também levando em consideração a coleta. As demais que foram colocadas não dá. Entendeu? Então, assim, e a gente já fez cenário com os municípios, você consegue ter mais ou menos isso. Sim. O município recebe a outorga? De água, o senhor fala? Não, falo sobre o resíduo sólido. Outorga? Acho que tem não? No resíduo sólido tem só na água, né? Só na água. Uhum. Outorga é só uma espécie de autorização que você pode para exploração de água. Só a água que tem outorga. O resto são licenças ambientais. Você, no projeto, no corpo do projeto ali, não mostra, o Consane o consórcio de vocês presta vários serviços. Deu para ver ele que presta vários serviços. E no corpo do projeto,
Não está especificado, porque se a gente, Ventura, assim que o projeto entrar em votação, se passar no corpo do projeto, não está especificado que é só para o... Não, então, deixa eu explicar só para o resíduo sólido. Sim. Isso impede vocês de agir se a gente colocar dentro do corpo do projeto que esse projeto seria só para resíduo sólido? Não, vocês têm todo o direito de colocar dentro dele o tipo de atuação que vocês desejam. Por exemplo, olha, o município de Oliveira fará participação no Consane apenas vocacionado para resíduos sólidos urbanos. Isso aí é um direito da casa colocar exceções dentro do projeto de lei. Só que eu coloco o seguinte, o projeto de lei, que está lá colocado como primeiro tema aditivo ao contrato de consórcio, ele não pode, vereador, ser totalmente específico. Por quê? Porque qualquer alteração que tiver desse documento, eu preciso passar em todas as câmaras dos 14 municípios. Então, por isso que você deixa ele de uma forma mais ampla, para você depois sistematizar em projetos e programas para isso. Mas direito de reserva é prerrogativa do Poder Legislativo. Sim. Isso aí, nós não estamos entrando aqui. Só que eu não vejo isso com uma boa visão. Por quê? Porque vocês talvez possam precisar de alguns outros serviços que nós podemos proporcionar e vai travar. Perfeito. Você não tem aí, se fosse pela água, você teria uma média do custo, um custo mínimo por metro cúbico, não, né? Não, para o município aqui, eu teria que pegar e fazer o desenho. Isso não foi me pedido. Eu precisaria de pelo menos um dia para isso. Tá bom. Assim de cabeça não dá. Eu quero entender mais desse projeto, que é um projeto complexo. Esse projeto não entra questão de tarifação, não. Não, tudo bem, mas a gente autoriza o consórcio a estar entrando no município e provavelmente depois virá. Então, é bom a gente... Não, mas... É bom... Não virá, não. Peraí. Não virá, não. Só um minuto, por gentileza. E depois a gente estudar esse projeto para a gente estar votando com maior clareza e sendo conhecedor do que nós estamos votando. Então, é preciso a gente ter mais conhecimento dentro desse projeto. E aí, eu digo, eu não tenho nada contra o Consane, eu nem conheço a autarquia, como o senhor mesmo nomenclatura, nem conheço a autarquia, mas eu quero dizer aqui de passagem que eu não sei quantas autarquias ou quantas empresas a prefeitura ouviu nesse setor. Queria perguntar à Flávia se foi procurado mais algumas empresas que mexem com o resíduo sólido. Se vocês procuraram algumas e optaram por essa porque entendiam que é a melhor, eu gostaria que você citasse o nome de qual as empresas, se porventura existiu, qual as empresas que vocês procuraram para poder estar apresentando para vocês projetos semelhantes e como vocês chegaram ao Consane para ser o melhor, até para a gente poder atentar aqui e ficar mais atento no projeto. Nós chegamos a olhar com o Consane, né, que até a estagiária que trabalha comigo hoje na secretaria, que está formando engenharia ambiental pela UFLA, ela tem contato com uma das meninas que trabalham lá com o Ivan. O primeiro contato foi feito por eles, né? Aí nós marcamos reunião e tudo para conhecer qual que era o trabalho deles. Eu cheguei a ligar para alguns municípios, dos quais eles prestam serviço para, né, pegar uma opinião, e foram muito bem recomendados. Outro consórcio que eu cheguei a conversar foi o Edson, do CISAB Sul. CISAB Sul é de? CISAB Sul de Boa Esperança. De Boa Esperança. Só que, assim, pelo que a gente viu, pelos municípios que eu procurei conversar, o Consane é a melhor opção para nós aqui. O que eles oferecem de prestação de serviço para o município, de acordo com o valor, né, que será cobrado mensalmente, na nossa avaliação, é a melhor opção. A gente não conhece nenhum outro consórcio na região que possa oferecer as mesmas coisas. Eu acho importante assim, salientar essa questão deles terem uma parceria e terem funcionários, né, que sejam ligados à Universidade Federal de Lavras, que é uma referência, né, e pode ajudar o município para resolver esses problemas. Sim, eu queria deixar bem claro, secretária Flávia, para o Daniel e para você, que não tenho nada, o que vier a essa casa
e que assim eu entender que é bom para o município, que presta serviço para o município, que vai ser bom para o nosso povo, estarei sempre à disposição, mas para isso, para a gente até conhecer o projeto, requer tempo. Eu não consigo votar esse projeto, hoje. Não consigo votar esse projeto, talvez de repente algum parlamentar vai pedir para que coloque esse projeto em pauta. Eu já deixo aviso de antemão que eu não consigo votar esse projeto hoje, a gente tem que estudar, que é um projeto complexo. No Afogadilho, já puderam, a Câmara passada tentou resolver um problema do trânsito da 15 de novembro, que era no entorno da praça, e acabou que ocasionou um problema. Então, eu vou me pautar para ter mais coerência e conhecer mais a fundo o projeto. Vocês me desculpem, não é nada contra, não é nada pessoal, mas eu quero conhecer o projeto para, assim, poder estar votando tranquilo e não estar trazendo transtorno para os munícipes. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Adilson. Vereador, vereadores, mesa diretora, vereadora Lorena, ao procurador do município, Daniel, a Flávia, secretário do Meio Ambiente, ao senhor Ivan, aos internautas, funcionários da casa, uma boa noite. Ô, Ivan, vou te fazer uma pergunta, não sei se cabe, né, você me responder. Pouco, né, que eu desbrucei aqui um pouquinho, pesquisando aqui, que tem um documento que fala o seguinte, que gera uma economia no valor X, tá? Não vou falar o valor aqui não. R$1.000. Como assim? Ao mês, ao ano? Por projeto. Por exemplo, eu vou pegar novamente a questão da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, que é mais tangível. O município de Itapecerica, ano passado, fez uma pesquisa de mercado, e lembrando que Itapecerica são 21 mil habitantes, ou seja, metade de vocês, aonde o preço mais barato proposto para a elaboração do plano foi de R$250 mil. Está lá, comprovado, vocês podem procurar. Carolina, da Secretaria de Meio Ambiente de Itapecerica, ela vai falar exatamente isso. Quando você pega isso, comparado ao valor que Itapecerica paga por mês, e nós realizamos o plano em 6, só aí você tem uma economicidade de R$150 mil. Isso é um documento, vereador. Outros documentos, outros planos podem ser gerados. O que nós falamos? Um plano de recuperação de área degradada, que vocês serão obrigados a fazer na antiga área do lixão. Empresas de consultoria, dependendo do tamanho e dependendo da antiguidade, cobram de R$100 a R$200 mil a elaboração desse plano. Isso entra tudo aonde? Dentro do rateio. Ou seja, você pega o rateio, que pode ser R$6 mil, e vai agregando, plano municipal de saneamento, plano de resíduo sólido, igual foi colocado assim, licença ambiental de alguma questão junto ao SAAI, auxílio técnico do CODEMA, cada análise de projeto que chega do CODEMA, um exemplo, não sei como é que funciona aqui, loteamentos. Nossa, a gente precisa de uma análise de um loteamento para ter segurança para aprovação. Só uma consultoria para fazer isso, se você fizer pesquisa de mercado, é de 5 a 10 a 15 mil por projeto. Tem uns que cobram por fase de projeto. É isso que a gente está colocando, assim, tudo isso agregado no valor mensal. Por que a gente consegue fazer isso? Por conta dos estagiários da UFLA, que a gente pega, coloca para eles pegam, os nossos engenheiros vêm e dão com a RT. Os nossos projetos saem com responsabilidade técnica do CREA. Então, não é apenas chegar, colocar um carimbo igual ao serviço público e assinar, dei minha boa-fé aqui. Não, é responsabilidade técnica. Então, é assim que a gente consegue demonstrar no final qual que pode ser a proporcionalização de economicidade se o município entre. Quarta-feira terá uma Assembleia Geral do Consane. O que nós vamos ter que apresentar? Os resultados do primeiro semestre. Então, na quarta-feira, depois da quarta-feira, eu mando para vocês o nosso documento de resultados, colocando a economicidade gerada para cada município. A gente faz isso de 6 em 6 meses. Ok, é ótimo, né? Até eu falo que projeto bom
para o nosso município, né? A gente é um projeto complexo, sim, a gente vai estudar, desbruçar mesmo, né? E aqui, estou te fazendo essas perguntas para a gente, né, ter mais conhecimento. E qual uma garantia de gerar a economia e se esse valor é aplicado em Oliveira, no município? Como assim o valor é aplicado? Não, isso aí é o que o Oliveira deixa de gastar. Certo. Entendeu? Não é, por exemplo, não existe a tangibilidade de recurso, e sim o que ele deveria gastar caso fizesse uma licitação para isso. Entendi. Entendeu? Perfeito. E outra questão, tudo aquilo que ele, por exemplo, uma das premissas que a lei coloca, vereador, é que não precisa fazer, a gente precisa de um plano municipal de saneamento básico. Vocês não precisam fazer licitação. Sendo do consórcio, já está pronto para ser feita a dispensa de um contrato de programa específico. Isso é a lei de consórcio que fala. Qual que é a garantia que a gente tem? Toda atividade é feita por contrato específico daquela atividade. Ok, senhor Ivan, fiquei satisfeito, né? Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço. A palavra, vereadora Lorena. Boa noite a todos, agradecer a presença de vocês aqui, doutor Daniel, a Flávia, o Ivan. Eu tenho duas perguntas, o Ivan. Em relação à construção da usina de compostagem, vocês já fizeram um estudo de quantos empregos diretos ou indiretos isso vai trazer para a cidade? Seria para a triagem? Isso. Tá, porque tem dentro da triagem compostagem. Sim, o que está mais ou menos previsto é a expectativa de geração imediata de 35 empregos. Claro que ele vai ter que ser qualificado, e são de Oliveira, não pode ser de fora, e de forma indireta a gente calcula mais ou menos por conta de agregar valores. Na questão de transporte, de CDR, coleta seletiva, de 100 a 150 no mínimo. Tá. Sem falar de outras cadeias agregadas que o município vai ter para a sustentabilidade dessa usina. Exemplo, peças, mão de obras, entre outras coisas. Novamente, é uma indústria. É uma indústria. Não é apenas uma coisa igual um aterro que você vai ficar... Não, você tem que ficar gerando o tempo inteiro. Eletricista, encanador, tem que ter gente ali para fazê-la funcionar. Manutenção, né? Sim. Em relação à questão ambiental, esse consórcio ele pode auxiliar em algum projeto para recuperação do lixão hoje? Todas, é igual eu falei. A primeira questão, a partir do momento que parar o resíduo e para lá, a gente automaticamente já vai começar o quê? O plano de recuperação da área degradada do antigo lixão, que é literalmente fazer um estudo, uma análise do que deve ser feito para voltar a área a ser ambientalmente adequada. Entendi. Flávia, agora a pergunta para você. Qual que é a capacidade do lixão hoje? A capacidade total dele? Olha, Lorena, hoje a gente recebe em torno de 32 toneladas por dia de lixo. Na verdade, eu acredito que não tem capacidade mais. Nós já chegamos no limite já. Isso nós não perguntar qual que seria o limite, né? Não, Quanto tempo a gente tem para a gente poder pensar nessa solução? Nós não temos mais onde colocar, entendeu? Então, por isso a minha preocupação, vou falar por mim mesma, a minha preocupação em tentar resolver essa questão. Que já é uma coisa que vem sendo empurrada, mas não tem uma solução viável que não seja a que a gente está tentando achar e propor. Então, não tem prazo para continuar colocando lixo lá, não. Lembrando que lixão é um crime ambiental continuado. É um crime ambiental. Entendi. De novo, não somos nós que estamos falando isso, é a lei. Entendi. Muito obrigado, presidente. Obrigada. Pela hora, presidente. Presidente, nobres colegas, secretária Flávia, doutor Daniel, procurador, senhor Ivan Máximo, aqui nessa noite, trouxe bastante informação a essa casa. Primeiro, vereadores, eu não sei se todos os vereadores já tiveram o desprazer de ir no lixão. Porque eu falo que lá é um desprazer. Você chega lá, você assusta. Eu já fui lá várias vezes. Dá medo. Em segundo lugar, se não teve o desprazer, eu falo é o desprazer. Que vá lá, que conheça a realidade. É máquina em cima de lixo, é aquela confusão. Em segundo lugar,
Já conversei com o vereador Edson, vereadores. Nós não estamos aqui para puxar saco de prefeita, nós estamos aqui para nada. Nós estamos aqui para falar a verdade, para trazer a solução, para trazer uma ação. Hoje a gente vem, e com muito respeito a todos os vereadores, parece que a gente está sendo invasivo, mas não estou sendo não, viu, Ivan? Porque eu visito lá aquele chão sempre. A solução, a gente imagina que é essa. Foi citado aqui vários assuntos no projeto, não fala criação de taxa. Ah, no futuro vai ter? Mas a prefeita está querendo prestar um serviço de melhor qualidade no município de Oliveira. Ela não quer ter uma ação civil pública e responder isso criminalmente. Então, eu acho que a gente tem sim que dar esse voto de confiança. Não fala de criação de taxa. E aqui eu parabenizo a Flávia pela sua galhardia, pela sua luta, que há 3 meses que está só à frente à pasta, já está trazendo uma tentativa de solução, com o apoio da prefeita. A prefeita nos chamou lá, o doutor Daniel explicou muito bem. Eu sei que é um projeto que pode ser complexo, mas se os assessores da Casa Jurídica tiverem alguma dúvida, não estou pedindo, presidente, para votar ele hoje. Acho que o vereador Reinaldo tem razão. Mas se nós possamos estar distribuindo ele hoje, para ele tramitar, para o vereador ter acesso a ele, a gente ter acesso a ele, todos os vereadores, para a gente estar tentando melhorar ou discutindo, ir lá na secretaria, perguntar o que pode ser feito, o que não pode. Olha, só de economia, se a gente entrar nesse consórcio, nós vamos ter uma economia mais ou menos de R$300 mil só para a destinação final. Esse sonho, não sei se o vereador, quem vai lembrar aqui é o vereador Gilmar, vereador Antônio Ananias, vereador Reinaldo Rei. Tinha um projeto desse de ser a destinação final, com a criação de taxa, no ex-mandato do prefeito João da Madalena. Hoje nós estamos trazendo nessa casa uma adesão ao consórcio, sem criação de taxa. A prefeita vai assumir a despesa, porque ela não quer mais um crime ambiental. E a gente esbarrando em algumas coisas. Então, eu gostaria, presidente, se alguma dúvida jurídica, os assessores pudessem fazer essa pergunta aqui. Eu acho que hoje, essa noite, é importante demais. O doutor Daniel está aqui para esclarecer. O Ivan está aqui, a secretária Flávia, porque até agora não saiu nenhuma pergunta específica do projeto. Às vezes, a assessoria jurídica pudesse fazer essas perguntas, talvez o presidente. Para isso, presidente, eu falo assim, a gente não quer que vote não apagar das luzes. Eu quero que, se Vossa Excelência puder pôr o projeto para tramitar, para os vereadores terem acesso, a gente discutir, a gente tentar fazer uma equalização para atender melhor a nossa população. Não está aqui querendo que às vezes está errado. Mas pelo menos eu, entendo que o projeto vai sim trazer muitos benefícios ao município de Oliveira. É esse meu pedido. A respeito de pergunta, a respeito de como vai ser, nós estamos pleiteando uma usina. Ninguém sabe se vai dar certo. Ele não pode falar que isso vai dar certo, que vai gerar sem emprego, que vai... Entendeu? São números fictícios, se for aprovado. Mas eu acho que o mais provável seria a destinação final, seria uma consultoria de uma melhoria do aterro sanitário, recuperar a área, e, enfim, todas as licenças ambientais. O CODEMA, gente, Ivan, eu consultei o prefeito Teco, é muito meu amigo. Ele me falou que enche o saco de vocês lá. Que toda hora está ligando, está mandando demanda, está perguntando, e tem sido muito bem atendido. O vereador quiser o contato dele, o Adalberto, que é o vice-prefeito, tem conversado muito com ele, de Campo Belo. Ele está super satisfeito, uma bela... Não interessa a empresa que vai ganhar, não é o Consane. Ele tem os indicadores que podem ajudar o município, é só isso. É isso que eu acho que a gente tem que bater em cima, viu, presidente? Muito obrigado, viu? Se quiser fazer alguma colocação na minha fala. Pronto, presidente. É meu rapidinho, é só uma...
Eu só queria pedir ao senhor que, mediante a fala do vereador Geraldo de Castro, eu gostaria de que o senhor colocasse na deliberação depois um pedido de audiência pública para a gente debater esse assunto com as empresas, com eles presentes, com outras empresas interessadas com expertise nesse assunto também. Hora que nós, Muito obrigado, senhor presidente. Tua palavra para concluir, vereador, só para concluir, porque senão o vereador Cirlei. É só mais uma dúvida que surgiu aqui, porque a gente vê a criação. Eu sempre fui defensor de consórcios, porque eu acho que o municipalismo, a união, o associativismo é fundamental para diminuir os custos e você ter um aprimoramento melhor. Mas eu não sou favorável de projetos vir urgente, que tem que votar, porque sem a gente estar estudando, isso é que eu não concordo. E aí fiquei essa dúvida. Como que surgiu essa questão da usina de triagem? Foi um projeto do Executivo, o Executivo correu para cadastrar essa usina que tem que aderir a um consórcio, ou foi através do consórcio que surgiu a ideia de colocar a usina em Oliveira? Eu queria ver quem poderia me explicar. Esse edital, vereador Cirlei, que está aberto, conforme eu expliquei, o edital número 1 do Ministério do Meio Ambiente, ele é exclusivo para consórcios públicos. Então, o município de Oliveira não pode mandar um projeto. O Consane pode, desde que nós estejamos fazendo parte. Deixa eu explicar para você aqui a questão da usina, não é isso que você perguntou? Essa usina, ela está no edital do Ministério do Meio Ambiente. Se você tiver a oportunidade, dá uma olhada, se quiser a gente manda também. Vou ler um pedaço aqui, tá? Do item que está no edital. Do escopo técnico dos projetos. O escopo técnico dos projetos abrangidos por esse edital é a implantação de usinas de triagem mecanizadas de resíduos sólidos urbanos para tratamento de resíduos provenientes da coleta indiferenciada e da coleta seletiva, praticadas no âmbito do consórcio público. As usinas deverão promover a separação em 3 frações, quais sejam resíduos recicláveis secos, resíduos orgânicos e rejeitos, bem como produzir o combustível derivado de resíduo urbano, que é o CDRU, que é um composto que vai gerar a receita, né? Então, essa determinação é do Ministério do Meio Ambiente, a gente só está seguindo o edital, no caso, quem vai apresentar as propostas é o Consane. Então, aí já ficou acordado que se Oliveira aderiu ao consórcio, o consórcio, com o tempo, colocaria como Oliveira seria o local sede, porque aqui tem alguma diferenciação, às vezes, de local mais privilegiado do que qualquer uma das outras 14 cidades. Na verdade, o edital prevê que cada consórcio pode depositar 3 projetos distintos. Então, assim, Oliveira seria interessante para pegar exatamente municípios hoje que fazem parte da nossa logística, que é Itapecerica, Camacho. Então, seria para esse. E outra questão, o município, nós não procuramos, Oliveira nos procurou exatamente por a gente já estar bem avançado no entendimento do edital. Então, seria para isso. Entendeu? E, além disso, com a vasta possibilidade de atividades que a gente pode proporcionar ao município de Oliveira. Eu fiquei esclarecido, presidente. A dúvida era essa mesmo, como que surgiu a ideia do consórcio, porque o consórcio é mais do que a questão só da usina. Nós temos outros problemas, que é depois a destinação do lixo, e o consórcio é infinitamente, né, e por tempo indeterminado. A usina é um dos itens, mas não o único. Então, a dúvida minha era como começou. A questão da urgência, vereador, só para também explicar, que foi colocado como caráter de urgência, é a possibilidade do edital. Entendeu? Mas o Consane é muito maior do que apenas esse edital. Obrigado. Obrigado, presidente. Boa noite, vereadores, imprensa internauta que nos assiste, a doutora Flávia, o doutor Daniel e Ivan. Aqui nessa casa nós temos essas contraditórias e é bom. Eu gosto porque quando se fala que tem um consórcio, tem um projeto, que é maravilhoso, mas esse projeto, quando vem explicação daí para cá, e que tem um corpo no projeto, que o projeto às vezes não condiz, que Vossa Excelência, e o que o vereador falou que não tem gasto nenhum, então eu vou pedir depois, eu vou explanar aqui, que a prefeita, junto com a base, que manda